Ministro Alexandre de Moraes vota para rejeitar recursos e manter condenação de Bolsonaro e outros 6 réus do núcleo principal da trama golpista. Novidade zero nessa decisão, hein, Matheus Chu? Exato, Macedo. Novidade zero. Estes são os chamados embargos de declaração, em que os advogados questionam questões pontuais dos votos dos ministros que foram lidos agora com a publicação do acórdão ocorrida há poucos dias e questionam questões pontuais que poderiam ter influenciado, no julgamento, desfavoráveis aos réus. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, foi o primeiro a depositar o voto no plenário virtual, que foi aberto hoje, fica por uma semana para que todos os integrantes da primeira turma se manifestem. Rejeitou, portanto, os recursos de Bolsonaro e dos outros 6 réus que recorreram. Lembrando que somente o tenente-coronel Mauro Cid, que foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto, que tirou nesta semana a tornozeleira eletrônica e agora caminha para ficar livre 100%, somente ele não recorreu. Agora, além de Moraes, outros 3 integrantes da primeira turma precisam votar. Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, a tendência é de que todos eles sigam o relator. O ministro Luiz Fux deixou a primeira turma, migrou para a segunda, em razão da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que abriu uma vaga nesta segunda turma, e ele não vai participar deste julgamento. Havia uma dúvida sobre isso, Macedo, porque o regimento do Supremo não deixa claro o futuro de processos que já estão em análise pelos ministros nas turmas, especialmente recursos, que já são a fase final do processo, mas houve uma decisão de que ele não analisaria os recursos. Isso é relevante porque Fux foi o único a divergir dos outros 4 integrantes da primeira turma lá no período da condenação. À época ele votou somente pela condenação de 2 dos 8 réus, absolvendo, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Show, uma questão importante aí é onde Jair Bolsonaro cumprirá a pena. Fala-se que assessores do ministro Alexandre estiveram na Papuda verificando eventuais celas, eventuais alas, locais onde o ex-presidente talvez pudesse cumprir a pena. Agora, o Bolsonaro é uma pessoa doente, isso é reconhecido aí pelos seus recorrentes problemas de saúde, pela presença dele em hospital, enfim. Tem sequelas que ficaram daquela facada que levou na campanha de 2018. De outro lado, nós tivemos um caso recente que é o do senhor Fernando Collor de Mello, que nunca aparentou doença alguma, mas que de repente surgiu com um laudo de transtorno bipolar e não sei o que, para garantir prisão domiciliar, numa condenação de vários anos de prisão, e obteve esse direito. Repito, alguém que nunca antes tinha apresentado qualquer sintoma público de doença, depois de condenado, apareceu com o laudo. Por essa lógica, não seria de conceder a prisão domiciliar para o Bolsonaro, hein? Pois é, Macedo, a lógica é essa, levando em conta idade, 70 anos... Que é a mesma coisa que o Collor alegou também, né? Exato, o Collor é um pouco mais velho, teria que buscar a idade dele aqui, mas, enfim, também alegou questão de idade. Questões de saúde, e Bolsonaro tem, como você bem destacou, comprovadamente problemas sérios de saúde, ao contrário de Collor, que até então não mostrava. Pesquisei aqui, 76 anos tem o ex-presidente Fernando Collor de Mello. E tem ainda, Macedo, uma questão importante. Hoje o Bolsonaro está em prisão domiciliar, ele está a 5, 10 minutos de um atendimento hospitalar. É claro que a penitenciária, ela também não fica tão distante assim de unidades hospitalares, mas é mais prático você deixar a sua residência para um eventual atendimento emergencial de saúde. Isso vai ser considerado porque, imagina, um ex-presidente da República ter um problema de saúde dentro da penitenciária e esse problema se agravar, ou ele ter, enfim, uma consequência grave em razão de não ter tido atendimento médico. E a gente sabe como é a condição, Macedo, das penitenciárias brasileiras. Então tudo isso vai ser levado em conta, É o Supremo que vai dar a palavra final. Se for coerente com decisões que tem tomado, como foi o caso de Mello, vai sim optar pela prisão domiciliar. Mas a gente sabe que alguns ministros, entre eles o relator Alexandre de Moraes, acreditam que Bolsonaro teria condições de cumprir a pena em uma unidade penitenciária, no caso aqui, na penitenciária da Papuda. Tem uma questão curiosa nisso tudo, Macedo. O governo do Distrito Federal
pediu uma análise sobre a penitenciária, se ela teria condições ou não de receber o Bolsonaro, uma análise da situação de saúde dele. Aí veio a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal e disse o seguinte: bom, mas se tem que fazer essa análise para ele, tem que fazer análise para todo mundo. Não dá para priorizar um ou outro condenado. Aí pediu uma análise individualizada dos 27 mil detentos que estão em todo o complexo da Papuda. O que evidentemente não vai acontecer, né? Mas enfim, despertou polêmica e muita discussão também aqui na Câmara do Distrito Federal este pedido aí do governo do DF. Tem que explicar para esses senhores aí que estamos tratando com o ex-presidente da República, cuja consequência de um eventual acidente, até morte em prisão, vai ter consequências muito mais sérias para todo o país. Então a gente tem que ter isso em mente, embora a lei, né, no frigir dos ovos lá, a letra fria da lei, todos são iguais. Mas há, dentro desse contexto, há situações que precisam ser vistas de uma forma diferente. E essa é uma delas, né, por tudo que representa o Bolsonaro. Goste ou não do Bolsonaro, mas metade do Brasil gosta. Essa é a verdade. Então a gente tem que levar em conta isso, né? Ele tem ainda uma capacidade de liderança aí que atinge, se não a metade, perto disso no território brasileiro. Eu acho que ele foi condenado com justiça. Não há nenhum erro na condenação. Agora, nessa questão do cumprimento da pena, se der essa moleza do senhor Fernando Collor de Mello, que, repito, em vida, tu já viu alguma vez, assim, no circular em Brasília, o Collor apresentar algum tipo de problema de ter que correr para o hospital? Eu não lembro. Pelo contrário, Macedo, ele sempre quis dar publicidade à saúde dele. Isso, desde o tempo da presidência, isso, que era atleta. E agora apareceu como doente e conseguiu o direito de ficar em prisão domiciliar na sua mansão lá, numa, como é que se chama? O apartamento que fica lá em cima, cobertura, lá com vista para o mar, em Maceió. E aí o outro que tem problemas de saúde, que a todo instante está precisando ir para o hospital, vai ter que ir para o presídio. Acho que há desigualdade de tratamento aí. Mas enfim, vamos aguardar aí do Supremo. Tudo é possível, inclusive nada, como gosta de dizer a Kelly Matos. Valeu, obrigado, Chu. Olha, a ordem de prisão de Collor em 2025, né, Macedo? O impeachment foi em 92 com muitos indícios, para não dizer provas de corrupção, né? Ah, sim, mas aí naquela época, a composição da época do Supremo o inocentou. Ele andava com um punhado de papéis aí, mandou até para a rainha da Inglaterra, mostrando que perante a justiça brasileira ele tinha sido inocentado, que ele tinha sido vítima de um julgamento político, né? Mas agora ele foi condenado por quê? Por corrupção. De novo por corrupção, né? Aquela coisa, não adianta, né? O cachorro que come ovelha, diz o ditado, né? O ditado popular, só matando. O Collor, lá naquela época, era acusado de corrupção. Passaram-se anos. Por que ele foi condenado de novo? Por que foi determinada a prisão dele? Por corrupção, né?